Você foi ao botequim com um amigo. Pediu 2 cervejas, uma coxinha e um pastel. Pagou a conta sem problema. Na hora de ir embora, o dono do bar te parou e disse: "Olha, você ainda me deve R$2.000 do mês passado. Preciso que pague agora." Você ficou confuso. Você tem dinheiro na carteira. Tem saldo no banco. Mas o dinheiro que você tem não está acessível neste momento. Está numa aplicação com prazo de 30 dias. Está num boleto que ainda não recebeu. Está num cheque que ainda não compensou. Você tem o dinheiro, mas não tem o dinheiro disponível agora, neste momento, para pagar essa dívida de R$2.000. Isso é o problema de liquidez. Não é o mesmo que não ter dinheiro. É não ter o dinheiro no formato certo, no momento certo, no lugar certo, para resolver uma obrigação imediata. E o sistema financeiro americano está passando por uma versão desse problema em escala de trilhões de dólares. Com uma particularidade que torna tudo mais complicado. O mecanismo que segurava o problema por anos foi sendo esvaziado gradualmente, enquanto o mundo inteiro olhava para outros indicadores sem prestar atenção nele. Sou o Primo Young, e este conteúdo não é aconselhamento financeiro de nenhuma espécie. É análise com dados verificados do próprio Federal Reserve, do Congressional Budget Office e do Board of Governors americano. Deixe nos comentários de qual cidade você está. Vamos construir isso do começo, sem nenhum jargão que não seja explicado antes de usar. Primeiro, o que é o balanço do Fed e por que o tamanho dele importa? O Federal Reserve, o Banco Central americano, tem um balanço como qualquer empresa ou pessoa. Do lado dos ativos, o que ele possui. Do lado dos passivos, o que ele deve. O lado dos ativos do Fed é principalmente títulos do governo americano e títulos de hipotecas que o Banco Central foi comprando ao longo dos anos para injetar dinheiro no sistema. Quando o Fed compra um título, paga com o dinheiro que ele mesmo cria. Esse dinheiro vai para o banco que vendeu o título e fica depositado no Fed como reserva daquele banco. As reservas bancárias são o dinheiro que os bancos têm depositado no próprio Fed. É a liquidez mais básica e mais imediata do sistema bancário. Quando um banco precisa pagar outro banco, usa as reservas. Quando os juros de curtíssimo prazo sobem de forma inesperada, é porque algum banco está com pouca reserva e precisando tomar emprestado urgente. Em dezembro de 2005, o balanço do Fed tinha cerca de 800 bilhões de dólares. Era um número estável, proporcional ao tamanho da economia, que se mantinha assim há décadas. Depois, vieram 2 grandes crises. A crise financeira de 2008 e a pandemia de 2020. E o Fed respondeu às duas da mesma forma, comprando trilhões em títulos, injetando dinheiro no sistema, inflando o próprio balanço para salvar a economia. O balanço do Fed cresceu de 800 bilhões para 8,9 trilhões de dólares em 2022. De 800 bilhões para 8,9 trilhões, 11 vezes maior em menos de 15 anos. E todo esse dinheiro que foi sendo criado para comprar esses títulos ficou em algum lugar do sistema. Ficou como reservas dos bancos no Fed. E ficou num mecanismo específico que é exatamente o que o título deste roteiro chama de 2 trilhões parados. Para entender esse mecanismo, você precisa de mais uma analogia simples. Imagina que você é dono de uma loja e está com dinheiro sobrando no caixa. Mais dinheiro do que precisa para as operações do dia, mais do que consegue emprestar para clientes de forma segura. O dinheiro está lá, rendendo zero, ocupando espaço. O Banco Central americano criou um serviço para resolver esse problema para fundos de investimento que estavam exatamente nessa situação. Disse: "Se você tiver dinheiro sobrando, pode me emprestar de um dia para o outro e eu pago uma taxa razoável. No dia seguinte, você pega de volta." Esse serviço de pegar dinheiro de um dia para o outro dos fundos e devolver no dia seguinte é o que se chama de Overnight Reverse Repurchase Agreement, o ONRRP. E o dinheiro que estava nesse serviço todo dia era os 2 trilhões do título. Em 2023, esses 2,5 trilhões estavam sendo estacionados nesse mecanismo todo dia. Por que isso importa? Porque aquele dinheiro funcionava como um amortecedor gigante para o sistema financeiro americano. Quando havia muito dinheiro no sistema e os juros ameaçavam cair abaixo do que o Fed queria, esse dinheiro ia para o ONRRP e saía de circulação temporariamente. Quando havia pouco dinheiro e os juros ameaçavam subir, o dinheiro saía do ONRRP e voltava ao sistema. Era uma válvula de pressão, um regulador automático de liquidez que mantinha os juros de curtíssimo prazo estáveis sem que o Fed precisasse ficar intervindo manualmente o tempo todo. E aí o Fed começou a esvaziar o próprio balanço. O processo tem um nome técnico, Quantitative Tightening, mas o funcionamento é simples. Quando os títulos que o Fed tinha comprado iam vencendo, em vez de usar o dinheiro recebido para comprar títulos novos, o Fed simplesmente não reinvestia. O dinheiro sumia do sistema. Isso é o contrário do que tinha feito antes para criar o dinheiro. E o objetivo era encolher o balanço de volta a um tamanho mais normal.
O problema é que conforme o balanço do Fed encolhia, o dinheiro que estava no ONRP também ia sendo usado. Os fundos que tinham dinheiro sobrando foram encontrando outros usos para ele. Foram comprando títulos de curto prazo que o governo emitia em quantidade crescente para financiar o déficit. E o saldo do ONRP foi caindo, de 2,5 trilhões em 2023 para quase zero no final de 2025. O Board of Governors, do próprio Fed, publicou em janeiro de 2026 um documento técnico que descreveu o que aconteceu ao longo de 20 anos com uma frase que resume tudo. Entre dezembro de 2005 e dezembro de 2025, o balanço do Fed cresceu de 800 bilhões para 6,5 trilhões, de 6% para 21% do PIB americano. E agora, o Fed parou de encolher o balanço. Em outubro de 2025, o FOMC anunciou que ia cessar o processo de redução a partir de 1º de dezembro de 2025, antes do prazo que o mercado esperava. Parou antes do planejado, porque chegou mais perto do limite do que confortável. A análise do FHL Bank Boston, publicada em outubro de 2025, documentou o que estava acontecendo nos meses antes da decisão de parar. As taxas de repo tinham subido. A taxa efetiva dos fundos federais tinha se movido para cima em relação ao que o Fed pagava como piso. 2 sinais claros de que o sistema estava chegando perto do ponto onde falta liquidez. E o Fed parou o processo. Mas aqui está o problema que o título deste roteiro nomeia e que ninguém quer explicar ao público de forma clara. O buffer de 2,5 trilhões que existia em 2023 e que agora está praticamente a zero, representava uma margem de segurança que o sistema bancário americano usava para absorver variações inesperadas de liquidez. Pense nos pagamentos de imposto que todo mundo faz ao mesmo tempo no dia 15 de abril. Pense nas emissões grandes de títulos do governo que os bancos precisam pagar quando vencem. Pense nos vencimentos de contratos de fim de trimestre que criam demanda intensa e temporária por dinheiro. Cada um desses eventos drena temporariamente a liquidez do sistema. Com o buffer de 2,5 trilhões, essa drenagem ia para o amortecedor e voltava no dia seguinte sem que ninguém percebesse. Sem o buffer, cada evento desse tipo vai direto para as reservas bancárias. E reservas bancárias têm um piso abaixo do qual o sistema começa a travar. O governador do Fed, Christopher Waller, disse publicamente que reservas abaixo de 8% do PIB, cerca de 2,7 trilhões, começam a ser problemáticas. As reservas estavam em 2,89 trilhões, quando o Fed decidiu parar o processo de encolhimento. Menos de 200 bilhões de diferença entre onde estavam e onde o próprio governador do Fed disse que o problema começa. 200 bilhões parece muito. É menos de uma semana de emissões do Tesouro americano num momento de pressão. A análise mais honesta disponível sobre por que isso nunca é explicado ao público de forma clara está numa pesquisa publicada em 2026 por professores da NYU, que são ex-funcionários do Fed. Eles disseram que encolher o balanço do Fed de forma significativa exporia os mercados de curtíssimo prazo à volatilidade substancial. Chamaram de cura, potencialmente pior do que a doença. Em outras palavras, os próprios economistas que entendem o sistema melhor do que ninguém dizem que desfazer o que o Fed fez entre 2008 e 2022 criaria problemas tão sérios quanto os que o Fed tentou resolver quando criou tudo aquilo. E isso revela o verdadeiro dilema que está no coração do que os 2 trilhões representam. O Fed criou um sistema que precisa de um balanço gigante para funcionar de forma estável. Quanto mais o balanço cresceu, mais o sistema se acostumou com a abundância de liquidez. Quanto mais se acostumou, mais frágil ficou quando a liquidez começa a diminuir. O problema não é que o Fed errou ao criar liquidez durante as crises. Criar liquidez em crise foi necessário e provavelmente evitou colapsos que teriam destruído poupanças de milhões de pessoas. O problema é que toda vez que o Fed cria liquidez para resolver uma crise, o tamanho mínimo do balanço que o sistema precisa para funcionar normalmente fica maior do que era antes da crise. Em 2005, 800 bilhões era suficiente. Depois de 2008, precisava de 2 trilhões. Depois da pandemia, precisava de mais de 6 trilhões. A próxima crise vai exigir mais ainda. E quem financia esse balanço gigante que precisa crescer cada vez mais para cada crise? O contribuinte americano, através de um processo que funciona de forma indireta e invisível. Quando o Fed paga juros sobre as reservas dos bancos, está usando o dinheiro que operacionalmente vem da diferença entre o que ganha nos títulos que comprou e o que paga em juros. Em 2022, 2023 e 2024, o Fed estava pagando mais em juros do que ganhava em rendimentos.
estava operando no prejuízo pela primeira vez em décadas. E esse prejuízo, contabilmente, vira uma dívida que o Fed deve ao Tesouro Americano no futuro. É mais uma forma de o déficit americano ser financiado de maneira opaca, distribuída ao longo do tempo, sem que apareça como linha de despesa no orçamento federal que os congressistas debatem. O sintoma que o título deste roteiro descreve não é que 2 trilhões estão parados, é o oposto. Esses 2 trilhões foram embora. E a ausência deles deixou o sistema operando com uma margem de segurança que os próprios funcionários do Fed descrevem como estreita. Enquanto o déficit americano exige 2 trilhões de novos títulos por ano, a demanda japonesa por treasuries está diminuindo e o sistema precisa absorver tudo isso sem o amortecedor que existia há 2 anos. Isso não é catastrofismo. É o diagnóstico honesto que os documentos do próprio Fed fazem em linguagem técnica que a maioria das pessoas nunca vai ler. Este roteiro é a tradução dessa linguagem técnica para o dia a dia de qualquer pessoa que quer entender por que o sistema financeiro mais poderoso do planeta está operando com menos margem do que esteve em qualquer ponto recente. E por que ninguém explica isso claramente no horário nobre.